Bem-vindos ao grande encerramento da série As 5 Solas do Cristianismo. Hoje vamos responder como viver essas verdades no século XXI. Para começar, vamos pensar numa imagem bem simples. Imagina uma cadeira com 5 pernas. Ela é firme, né? Estável. Agora, o que acontece se você tirar uma perna só? Ela até pode ficar em pé por um instante, mas, no final das contas, a queda é certa. Pois é, as 5 solas são exatamente assim. Se a gente tenta tirar uma, dizendo algo como, a salvação é pela graça, mas um pouquinho do meu esforço ajuda. Ou Cristo é fundamental, mas eu preciso de umas outras ajudinhas também. Pronto, a estrutura toda do evangelho simplesmente desmorona. É por isso que essa imagem da cadeira de 5 pernas é tão boa. Ela nos ajuda a entender que as solas não são só um rótulo para um grupo de cristãos, sabe? Elas são, na verdade, os pilares que sustentam a mensagem central do evangelho. E quando um desses pilares é enfraquecido, toda a estrutura fica em risco, e a nossa fé pode acabar sem um alicerce seguro. Pensa nas solas como se fosse um mapa, um GPS para a nossa fé. Elas respondem às perguntas mais importantes que a gente pode ter. Por exemplo, quem tem a palavra final, a autoridade máxima? É a Escritura. Como é que um pecador pode ser aceito por Deus? É pela graça, através da fé. Quem é o nosso mediador, a nossa ponte para Deus? É Cristo. E no fim de tudo, para quem vai a glória? Para Deus. Tá vendo? Essas respostas nos mantêm no caminho certo, protegidos de tantas outras vozes que tentam nos desviar. Ok, a imagem da cadeira é boa, mas a gente pode ir ainda mais fundo. As solas não são só peças conectadas. Elas formam algo ainda mais forte. Pensa numa corrente de ouro. Cada sola é um elo, e esses elos estão perfeitamente ligados um no outro, criando uma lógica sobre a salvação que é simplesmente inquebrável. Olha só que interessante a lógica dessa corrente. Vamos seguir o raciocínio. Tudo começa com a Escritura, que é a norma, a regra que revela a verdade. E o que ela revela? Que a fonte da nossa salvação é a graça de Deus. Ok, mas como a gente recebe essa graça? Através da fé, que é o meio. E essa fé está em quem? Em Cristo, o Salvador perfeito e suficiente. E tudo isso acontece para quê? Qual o objetivo final? A glória de Deus. Percebe? É um fluxo. Uma coisa leva a outra de forma perfeita. E essa frase aqui, ela amarra tudo de um jeito espetacular. Somente a Escritura revela o Evangelho. Somente pela graça Deus salva. Somente pela fé recebemos. Somente Cristo é o mediador. E tudo é para a glória somente de Deus. Não são 5 ideias separadas, entende? É uma única e grandiosa mensagem sobre como Deus nos resgata. Beleza. A teoria é linda, a lógica faz todo sentido. Mas a pergunta que não quer calar é: e daí? O que isso muda na prática? Como é que essas ideias transformam a nossa vida, os nossos medos, as nossas alegrias? É isso que a gente vai ver agora. Como o Evangelho entra no nosso coração e nos molda. A primeira grande transformação é a segurança. Sabe aquela sensação constante de que a gente precisa ser perfeito para ser amado por Deus? As solas destroem completamente essa ideia. A nossa paz com Deus não está baseada na nossa performance. Se a gente foi bem ou mal essa semana, não. Está baseada no que Cristo já fez. Isso nos dá uma esperança firme, uma âncora que não depende do nosso humor ou do nosso desempenho. Em segundo lugar, isso gera humildade. Pensa bem, se a salvação é um presente que a gente não merecia, que espaço sobra por nosso orgulho? Nenhum. Acaba aquela coisa de ficar se achando melhor ou de se vangloriar. A alegria passa a ser outra. A alegria de saber que tudo o que recebemos foi por pura misericórdia de Deus. Não há mérito algum em nós. E por fim, tudo isso desemboca numa adoração verdadeira. Porque quando o nosso coração é inundado por essa verdade, a adoração vira a resposta mais natural do mundo. Não é mais sobre o que a gente sente ou o que a gente faz, mas sobre quem Deus é e o que Ele fez. A glória, então, retorna naturalmente para Ele, que é a fonte, o meio e o fim de todas as coisas. Certo, vimos o impacto no coração, segurança, humildade, adoração, mas agora vem a parte prática. Como é que a gente tira isso de dentro e leva para a nossa rotina, para o nosso dia a dia tão corrido? Como essas grandes verdades podem se transformar em pequenas atitudes diárias? Eu queria deixar um desafio bem prático para esta semana. 5 hábitos, um para cada sola. Para viver o Sola Scripture, que tal ler e meditar num texto da Bíblia todo dia? Para o Sola Gratia, vamos praticar a gratidão, mas também o arrependimento, que nos lembra que precisamos da graça. Para o Sola Fide, quando a ansiedade bater, vamos entregar isso a Deus em oração, confiando nele.
Para os solos cristos, sentiu culpa ou orgulho, lembra a si mesmo do que Cristo já fez por você. E para o solo deu glória, que tal fazer um ato de serviço por alguém em segredo, sem esperar nenhum aplauso? E assim, a gente chega ao topo da montanha, ao ponto central, ao grande final. Não só desta série, mas da própria vida cristã. Tudo converge para isso, a glória que pertence somente a Deus. Para terminar, eu queria deixar 3 perguntas para a gente levar e refletir. Perguntas para a gente sempre se fazer. Primeira, qual é a minha autoridade final? É a palavra de Deus ou são as minhas opiniões? Segunda, em que eu confio para ser aceito por Deus? É no meu desempenho ou na obra de Cristo? E a terceira, mais direta de todas, para quem eu estou vivendo? Olha, essas perguntas podem até incomodar um pouco, né? E se incomodaram, que bom! Porque o Evangelho não foi feito para massagear o nosso ego. Ele existe para nos salvar e, principalmente, para nos transformar de dentro para fora. As 5 solas, no fim das contas, são um chamado constante para a gente voltar ao essencial. A palavra, a graça, a fé, a Cristo e, por fim, a glória de Deus. Eu espero de coração que essa jornada tenha renovado em nós o amor por essa mensagem tão poderosa. Só lhe deu glória.